O maior ladrão do seu dinheiro não é o governo e muito menos as taxas de juros abusivas, mas sim as suas emoções. Pois é, a forma como você se sente e, consequentemente, se comporta é o sintoma real do problema que está sendo refletido diretamente aí através da sua vida financeira. E sabe qual é a boa notícia relacionada ao que eu acabei de te dizer? É que a solução também começa dentro de você e não na sua conta bancária. Que bom que você está aqui no Colo do Pai, o canal que em apenas 10 minutos por dia pode transformar a sua vida com Deus. E dando continuidade ao que eu comecei dizendo lá no início do vídeo, talvez você já tenha feito planilhas, cursos, orado, jejuado e mesmo assim continua se sentindo que a sua vida financeira está travada. Sabe por quê? Porque finanças não são apenas sobre números. Para que você alcance verdadeiramente a tão almejada inteligência financeira, é preciso obter o entendimento espiritual e o equilíbrio emocional que envolvem o assunto finanças, ou melhor dizendo, que envolve o assunto dinheiro como todo, né? Portanto, continua comigo aqui até o final desse vídeo que você vai entender tudo isso que eu estou querendo te dizer. Espiritualmente, você precisa entender que gerar recursos é espiritual. Gerar dinheiro é espiritual. Mas aí talvez você possa me perguntar, como assim, Ale? Não entendi. Ninguém veio ao mundo a passeio. Todos nós temos um propósito. E propósito está ligado a transformar vidas. Todo ser humano nasceu para que realmente ele seja um agente de transformação aqui na Terra. Só que cada um de nós temos dons e talentos diferentes uns dos outros. Quando nós usamos esses dons e talentos que Deus nos deu, naturalmente iremos gerar recursos. E eu vou citar aqui o meu próprio exemplo. Eu sou planejadora financeira e por isso eu digo isso com tanta autoridade. Por anos eu conduzi pessoas apenas de uma maneira técnica como planejadora financeira, né? Mas quando eu entendi que gerar é espiritual e gerir é emocional, eu entendi também que nós precisamos sim do dinheiro. Claro que precisamos, né? Tanto é que Jesus nos ensinou por várias formas, né? De várias formas, como lidar com o dinheiro, né? Com essa ferramenta tão importante. E só que quando esse dinheiro, né? Essa ferramenta chegar nas nossas mãos, aí sim entra o segundo nível, que é o nível emocional. Porque aí você vai precisar gerir. E gerir exige equilíbrio emocional. Para você não gastar por carência, para você não desperdiçar por ansiedade e não reter por medo. E quando você entender isso, como eu entendi, que o dinheiro é uma ferramenta e não uma solução, você começará a multiplicá-lo com sabedoria, não só para suprir as suas necessidades, mas para patrocinar o seu propósito e alcançar ainda mais vidas. Assim como está escrito em 1 Timóteo 6,10, Deus nos ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro em si não é o problema, mas a nossa atitude com relação a ele. Quando amamos mais o dinheiro e menos a Deus, automaticamente nós nos desviamos do nosso propósito. E o maior sinal que nos demonstra isso é quando nós focamos mais em ter e menos em ser. É como está escrito em Lucas 16:11, que diz que se vocês, pois, não forem dignos de confiança em lidar com pouco, quem dirá muito? Aqui nós vemos que Deus nos chama para sermos bons mordomos dos recursos que Ele nos dá. E ser mordomo é gerir ou gerenciar o que nos foi confiado, né? Quando nós somos fiéis no pouco, Ele pode confiar o muito também. A nossa atitude com a nossa vida financeira revela o quanto nós estamos prontos para cumprir o nosso propósito, né? O propósito de Deus em nossa vida. E sabe por quê? Porque a prova que nós servimos apenas a Deus, o Deus vivo e único que nos conduz à salvação. Porque não tem como nós servirmos a dois senhores, né? Ou nós servimos a Deus ou nós servimos ao dinheiro. Se acaso você não sabe, está escrito lá em Mateus 6,24 que nos diz que ou nós servimos a Deus ou nós servimos a Mamon. Leia lá, não sou eu que estou dizendo, está escrito lá no nosso manual de instruções, né? Que é a Bíblia Sagrada. E aqui eu faço um adendo novamente. Precisamos sim do dinheiro para alimentação, educação, lazer, digamos que para o básico, né? E especialmente para que a gente possa patrocinar o nosso propósito. Porém,
nem todo mundo vai precisar ter, né, muitos recursos, né? E aí que a gente vai entender o que se fala muito hoje, né, na tal da inteligência emocional, em saber lidar com os nossos sentimentos, com a pressão, com a comparação e com as frustrações. E isso é fundamental sim, porque se você tiver o equilíbrio emocional, volto a dizer, vai gastar menos por ansiedade, vai comprar menos por carência e vai reter menos por medo. Mas existe um nível ainda mais profundo, né, que é a inteligência espiritual, e ela te revela o seu propósito, que te mostra que gerar recursos é uma missão. Você nasceu para correr atrás do dinheiro. Aliás, você não nasceu para correr atrás do dinheiro, mas você nasceu para transformar a vida com os dons que Deus te deu. E quando você entende isso, o dinheiro passa a te acompanhar como consequência e não por obsessão. A questão é que quando esse dinheiro chegar nas suas mãos, você vai mesmo saber lidar com ele? A inteligência emocional entra aí, para que você possa gerir com sabedoria, multiplicar com equilíbrio e usar com propósito. Dinheiro é uma ferramenta e não um salvador. E quem não estiver emocionalmente preparado vai transformar bênção em peso. Agora escute uma coisa, isso que eu quero dizer é muito importante. Viver as promessas de Deus, inclusive a promessa de uma vida em abundância, exige mais do que oração, exige princípios, e o maior princípio de todos eles é a fé. Você quer viver a plenitude do que Deus tem para você? Clica aqui no link da descrição e dê o próximo passo. E lembrando, é um curso 100% gratuito e as vagas são limitadas. E se até aqui você percebeu que precisa ajustar a forma como você lida com o dinheiro, com as emoções e principalmente com Deus, então esse vídeo já cumpriu seu papel, mas eu quero ir além com você. Porque não adianta só apontar a direção, eu quero te dar a mão nesse processo. E a boa notícia é que você não precisa complicar, Deus é simples, a fé é simples. O que falta muitas vezes é clareza. E é exatamente isso que o curso Fundamentos da Fé vai te entregar. Clareza para entender a vontade de Deus, firmeza emocional para você lidar com o que chega às suas mãos e sabedoria espiritual para gerar e gerir os recursos com propósito. Porque quando você entende que os princípios espirituais e vive com equilíbrio emocional, o resultado ele é inevitável, né? A sua vida financeira ela muda sim, e a sua vida como um todo na verdade muda, né? E tudo começa com um passo. Então, você está pronta? Está pronta para dar o seu? Eu não sei o que você viveu até aqui, talvez você tenha crescido achando que o dinheiro era uma solução dos seus problemas, ou talvez que você tenha aprendido que precisava trabalhar demais, se desgastar emocionalmente para só então conseguir se conectar com a direção de Deus. E na verdade não é assim. Deus está te chamando para um novo posicionamento. Um lugar onde você entende que o dinheiro não é o vilão, mas também nunca será o salvador. Ele é uma ferramenta e você precisa estar preparado para usá-lo com propósito. E essa preparação começa aí, dentro de você, na sua alma, nas suas emoções e na sua fé. Deus quer te levar para um outro nível, mas Ele não força ninguém a nada. Ele apenas convida. E hoje Ele está te convidando. E agora, se você me permitir, interceder pela sua vida, orando por você, feche seus olhos e eu farei essa oração por você, por mim, aliás, por nós. Pai, te agradeço por essa palavra que nos confronta e ao mesmo tempo nos consola. Reconhecemos que muitas vezes nós colocamos o dinheiro no lugar errado, como solução, como problema, como foco. Mas hoje entendemos que ele é apenas uma ferramenta e que o Senhor é a nossa verdadeira fonte. Nos ensina, Pai, a gerar com propósito e a gerir com sabedoria. Nos dá equilíbrio emocional e discernimento espiritual. Nos direcione, Espírito Santo, para viver com fé de forma simples, prática e verdadeira. Que possamos confiar mais, temer menos e andar contigo em cada área das nossas vidas, inclusive a vida financeira, que
a nossa vida reflita a Tua vontade e que sejamos instrumentos para abençoar os outros com aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que essa mensagem tenha falado profundamente com vocês. Se em algum momento o Espírito Santo te despertou, te lembrou de algo ou te fez enxergar de uma maneira diferente, então não guarda isso só para você, não. Compartilhe com alguém que também precisa receber essa mensagem e caminhar com propósito. Com alguém que talvez esteja desesperado, né, porque está endividado, ou alguém que só pensa em ganhar dinheiro, vive para trabalhar, né, com foco apenas no dinheiro. E também deixa aqui, nos comentários o que Deus falou com você hoje, e a gente se vê no próximo vídeo com mais uma mensagem aqui no Colo do Pai.